Conexão Poder. Oferecimento Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. Muito bem, a Conexão Poder está recebendo novamente o deputado Catani, Gilberto Catani. Polêmico deputado Catani, bolsonarista raiz. Isso. Né, deputado? Eu quero começar justamente por isso, porque ele veio aqui com a camisa de Bolsonaro 26. Já 2026. Já está em campanha para 26 com Bolsonaro. Mal acabou 22, enfim. É isso mesmo, cara? A pretensão do partido é colocar o Bolsonaro mesmo? Ou é viagem na tua cabeça? Não pode até ser viagem na minha cabeça, porque a minha pretensão é essa. A sua, não é? A minha quando eu conheci o Bolsonaro há bastante tempo atrás, a primeira coisa que eu pedi para ele foi se ele fosse presidente do Brasil, se ele daria o título de propriedade aos assentados. E ele fez isso. Foi mais de 450 mil títulos. Então, para mim e a minha classe, foi o melhor presidente que esse país já teve, sem entrar em outros méritos. Ele fala minha classe porque ele é um assentado, eu sou assentado também da reforma agrária, não dessa bagunça que a pessoa imagina que seja a reforma agrária. Bagunça que ele fala, leia CMST. Exato. Vamos falar disso também. Exato. Já falamos, inclusive, aqui. Segue Bolsonaro na resta aí, vamos lá. Então, o meu desejo, sim, que o meu país vá realmente para um rumo de direita, para um rumo que foi mostrado nesses 4 anos pelo Bolsonaro e que nós esperamos que retorne. Então, eu estou fazendo campanha desde sempre para ele, porque acho que é a única pessoa que pode realmente colocar o país nos eixos. Mesmo com tudo isso que está... Não pode falar mais isso, eu ia falar nuvens negras. Tem muita coisa que a gente não pode falar. Nuvens pesadas. Mesmo com essas nuvens carregadas, tormentas sobre a cabeça do Bolsonaro, ou joias e tudo mais, enfim. Ou tudo isso é narrativa da esquerda? Você respondeu a pergunta. Tudo isso é narrativa da esquerda, essas nuvens são nuvens fabricadas, são coisas que inventam, sempre inventaram, não existe um crime, não existe absolutamente nada, nem inclusive na questão das joias, até porque nós temos um outro presidente que hoje está no poder que diz que lá com 11 containers de presentes e ninguém fala absolutamente nada. A Lava Jato pegou isso aí. Enquanto que se está carregando dinheiro na cueca, em malas, como foi do Gedel e assim por diante, e essa quadrilha que está aí novamente faz e desfaz em questão de corrupção, lavagem de dinheiro, etc, etc. Bolsonaro ganhou um presente e incorporou isso ao Tesouro Nacional e fez tudo dentro da lei, e por isso é acusado de tanta coisa. Por isso, essas joias já foram devolvidas. São narrativas. Foram devolvidas. Quer dizer, não chegou nem a ficar com eles? Não. Algumas ficaram, inclusive, na própria alfândega. Ficou presa lá. Exato, porque o valor era elevado. Existe um valor que um valor que ele pode até ser presente para ele mesmo. Acima desse valor é incorporado. $100. O servidor público só pode receber até $100. Não eu acho que Aí tem que ser incorporado. Valiam 16 milhões, pelo que consta, que a imprensa nacional falou, 16 milhões, e ele teria que pagar quase 8 só de imposto para poder ter... Pois para receber um presente, né? É inviável, é estranho isso aí. Mas enquanto ele estiver recebendo presente, para mim tá bom. Agora, o dia que ele tiver uma falcatrua dessa, aí eu nunca mais vou estar com a camisa dele. Ele continua sendo viável para 26, na sua opinião? Na minha opinião, totalmente viável. É a única pessoa viável. Na verdade, ele foi o grande vencedor das eleições agora, em 2022. No meu entendimento. Querendo dizer que houve fraude? Não somente isso, também poderia falar abertamente que no meu entendimento nós não temos ainda o código-fonte aberto e nem vai ter. Né? Então, por exemplo, eu posso desconfiar que houve fraude, eu não posso afirmar, mas eu posso, no meu entendimento, entender que houve alguma coisa que não está de acordo, pelo menos com a minha visão do que é transparência, não está. Né? Isso eu posso entender, mas quando eu me refiro que ele foi o grande vencedor, é pela vasta safra que ele promoveu de lideranças no nosso país, né? Senadores, deputados federais, deputados estaduais, então nem se fala, que têm o mesmo sentimento e a mesma vontade que o país vá para frente e que por estarem do lado dele foram eleitos. Nós temos o próprio Nicolas Ferreira, que foi o mais votado da história do país, né? Que é um fruto da vitória da direita. O que mais foi estranho foi São Paulo, Tarcísio. Quem votou no Tarcísio automaticamente que votou no Bolsonaro ou vice-versa. Você acha que alguém iria votar no Tarcísio e no Lula? Não tem condições. Quem votou no Zema ou votar automaticamente votou no Bolsonaro. No mínimo estranho, mas não posso falar, né? Senão... Não, nós estamos só supondo. Só suponhando, supondo, tá? Exato. Vai lá, Márcia. Deputado, quero aproveitar aí a sua vinda aqui no Conexão Poder para a gente comentar, né? O Bolsonaro chegou aí recentemente, né? Voltou para o Brasil agora recentemente. A gente acompanhou aí a imprensa
acompanhou a volta dele. E parece que você esperava uma grande multidão ali para recepcioná-lo, né? E na verdade não teve, né? Foram poucos, né? E aí eu queria sua análise a respeito, né? O senhor acha que a imagem dele, né? A representatividade dele tá baqueada? A esquerda conseguiu, digamos, quebrar o mito, ou aquele trágico 8 de janeiro contribuiu para isso? Qual que é a sua avaliação? Não. O 8 de janeiro realmente foi trágico e contribuiu para que as pessoas ficassem acuadas. O brasileiro está acuado. O brasileiro nato, o verdadeiro patriota, ele está com medo, ele está acuado. Os parlamentares têm medo de falar, sendo que a função deles é falar, que a palavra parlar é justamente isso, né? Você tem medo de falar, você tem que primeiro analisar tudo que você vai dizer para você poder dizer. Imagina as pessoas simples que estão aí, Brasil afora, tentando ter uma voz, né? Não teve pouca gente, no meu entendimento, teve gente até demais, porque não é fácil você, num dia de quinta-feira, onde todo mundo trabalha, você se deslocar para ir receber, simplesmente para receber uma pessoa que você quer que seja de fato a grande liderança do nosso país. Teve muitas pessoas, inclusive na sede do partido, do PL, estava lotado, tanto pro lado de dentro como pro lado de fora, né? Estava lotado. No aeroporto foi feito um esquema de segurança que as pessoas não conseguiram chegar, né? E ele teve que sair por uma outra porta. Ele saiu pelo fundo, não saiu pelo saguão, mas tinha muita gente no saguão ali. Tinha muita gente, só que quando você vai ver nas imagens daqueles que querem dizer que não teve ninguém, obviamente eles conseguem fazer isso. Essa foi a repercussão, não teve uma multidão que era esperada. Que a velha mas teve sim, na frente do partido e também no... Eu, como jornalista, não acredito na velha imprensa mais. Tem coisas que eu vejo que me dá vergonha, eu tenho vontade de rasgar meu diploma, enfim, mas... É difícil. Porque a mesma imprensa que falou que não tinha ninguém, manchetou no dia seguinte, tumulto no saguão do aeroporto impede passageiros de embarcar, por causa do Bolsonaro. Então não tinha ninguém? Como assim? Se não tinha ninguém, como é que tinha tumulto de bolsonaristas dentro do saguão principal do aeroporto que fez voos atrasarem? Exato. E agora o interessante é que essa semana foi convocado também, o Lula pessoalmente convocou as pessoas para irem às ruas por um motivo aí, e me parece que não abafaram porque não deu ninguém, né? E na sua avaliação, então, o mito não quebrou? De forma nenhuma, o mito está mais fortalecido do que nunca. Ele esteve nos Estados Unidos, participou lá do maior congresso mundial do conservadorismo, que junto com o Donald Trump, junto com o filho do Donald Trump, também estava o Eduardo Bolsonaro, né? E assim fortalecendo a direita, não só nacional, mas internacionalmente. Nós acreditamos, inclusive, que Donald Trump retorna ao poder agora em 2024. Isso vai nos ajudar também, vai nos fortalecer muito, né? Então, eu acredito que ele não esteve lá à toa e ele voltou, sim, com todo o gás. Lá eu não duvido também que o Trump volte, não, porque aquele cidadão lá... Lá está um desastre, né? Na verdade, a esquerda é um desastre. Aquele lá é um tipo de presidente que ninguém respeita. Eles estão satisfeitos. Se fosse o Trump presidente, essa guerra da Ucrânia não estava acontecendo. Acredito piamente nisso também. Não estava acontecendo. Esse outro lado. Com a volta do mito agora, o que muda para a direita? Ela não muda, ela só se fortalece mais e mais, né? Ele já voltou mostrando a que veio, a gente tem aí as primeiras palavras dele já mostrando que ele está sim como líder da direita e fazendo uma oposição ferrenha à esquerda, né, que para nós a esquerda ela é de fato nociva, tanto é que em cada país que ela se instalou, ela acabou com essa nação, e nós não queremos que isso aconteça aqui. Ele está, no meu entendimento, muito fortalecido e vai fortalecer a direita. Não é que a direita muda alguma coisa, ela só se fortalece. Você não acha que está na hora de mudar esse termo, deputado? Chamar de conservador? Veja porque, bem. A meu ver, opinião minha, é usado num tom de uma forma, pela esquerda, é usado num tom pejorativo. Certo. O conservador é o quê? O quadrado, é o retrógrado, né? Esses caras aí. É o cara que só aceita casar se a moça for virgem, só aceita... Sabe, esse tipo de coisa? É o conservadorismo e tal. Será que isso não atrapalha um pouco as diretrizes da direita? Olha só, por mais que a esquerda arrote esse tipo de... E quando fala baboseira, eu sei que quer dizer, é família, né? Olha, você tem que ser honesto, você não pode ser vagabundo. A moleque de 15 anos pode sim trabalhar, de 14 anos pode sim trabalhar. O que ele não pode é roubar e matar como está fazendo.
São esses conceitos que têm que ser colocados, mas usam o conservadorismo como se fossem coisas lá do tempo da escravidão. Certo, mas isso é como você está falando, eles usam isso para tentar denegrir o próprio termo. Mas o que é o conservadorismo? Pode falar denegrir. Não pode sim. Denegrir é você desmerecer alguma coisa, não é? Exatamente. Não tem nada a ver com... Mas estão falando que agora é outra coisa, né? Assim, por isso que eu não os obedeço. Pode falar, eu também falo. Justamente, tá lá. Olha no Aurélio lá que você vai entender o que é. Justamente porque o Aurélio nos garante que não é nada do que eles falam, é mais uma babaquice da esquerda. Exatamente. Vai a merda que quiser. Agora, a questão do conservadorismo, por exemplo, Lula na campanha era conservador. Ele falou que ele era contra o aborto, né? Ele falou que ele era família, que ele ama a família dele. E eu digo um negócio pra você, você pega o pior bandido que tem, ele também ama a família dele, e a família dele também o ama. Vai na cadeia visitar a final de semana. E isso é um valor. Sim. O que é conservadorismo? É você preservar os valores. Entendeu? Então, eu acho que essa palavra não pode e não deve ser mudada. Pelo contrário, quanto mais a esquerda bate, é que nem massa de pão. Quanto mais bate, mais cresce. Então, para nós, ser conservador é realmente conservar os costumes. O Lula também falou que tem que mudar essa ideia retrógrada, antiquada, da família, né? E assim por diante. Então, ao mesmo tempo que ele fala uma coisa aqui, fala outra ali e se contradiz. E é justamente por eles não quererem a família tradicional, por eles não quererem que a pessoa não aborte, ou seja, matar o seu filho no seu ventre e assim por diante, é justamente por isso que nós sabemos que estamos no caminho certo. Porque quando ele fala família, né, conservadorismo, família, aí o LGBTQIA+, etc., acha que isso é homofobia. Não é, porque eu conheço casais de gays que são uma família. Claro. Qual é o problema? E a opção uma família também, é a opção dele, ninguém tem nada com isso. Exato. O que está sendo defendido é a família, não importa como ela é constituída. E a narrativa é: família é homem, mulher e uma criancinha. E um cachorro, e um papagaio. Não é isso que está dizendo. Família é todo o conjunto familiar, criado, que vive debaixo do mesmo teto, que se sustenta, que se ama e acabou. Eu discordo. Não importa se é menino com menina ou se é menina com menino, é uma família e pronto. Esse é o sentido de família. Não. Só que a esquerda deturpa. Não, tem algumas coisas erradas. A seguinte, a família é o ato de você dar continuidade à raça humana. Sim. Tá? E isso, infelizmente, é só entre héteros. Você nunca vai fazer isso. Mas tem muito hétero que faz filho e abandona na rua e vem um casal gay e adota. Não, mas não tem nada a ver com o texto. Aquele casal gay vai ser uma família com uma criança. Não vai crescer não e tem essa nada criança a ver vai com gerar o texto uma prole. Sim, mas ele não vai ter... É disso que eu tô falando. Não, ele não vai ter sequência, ele não tem como ele gerar um filho dele. Então, tipo assim, se Adão e Eva, por exemplo, fosse só 2 Adão ou 2 Eva, não existiria ninguém na face da Terra. Então, você precisa, sim, preservar a família tradicional. A família tradicional é, sim, um homem, uma mulher e a sua prole. Tá? Fora disso, a pessoa, mas ele quer ser uma família também. Ótimo, ele pode, ele tem esse direito? Tem. Nós somos livres para fazer o que nós quisermos. Ele pode optar por isso, mas é a opção dele. Agora, ele não pode querer dizer que eu tenho que fazer igual ou aceitá-lo como normal. Não é isso. Essa que é a questão. E quando você fala de defender a família, é a família tradicional. Um casal gay que adota 2 crianças de rua é uma família. Nos moldes dele. Exato. Nós não tratamos nos moldes meus, mas nos moldes da sociedade. Talvez isso aí que acaba jogando contra a direita. É ou não é, Márcio? Eu estou enganado. Pode ser que para algumas pessoas isso venha para como minorias. Preconceito. Minorias. Né? Para alguns isso podem vir como preconceito. Sim, para minorias sim. E toda essa minoria veio de um casal hétero. E é uma minoria barulhenta. Barulhentos são mesmo. Barulhenta. Eles fazem barulho, né? Então, fala em minoria barulhenta. O que o senhor achou daquela história do Nicolas ser chamado de chupetinha, chupetão, pelo Rui Falcão? Né? Homofobia do bem. E pelo como é que é o nome daquele outro lá? O Janones? André Janones, depois o presidente é o Janones, né? André Janones. Mas o Rui Falcão também falou. Mas o Rui Falcão que está presidindo a sessão. Nítido no vídeo ele falou. Sim, falou sim. A voz é dele. Vai, chupetinha. Não, eu tô falando pro senhor. Opa. Quando é... E se é você que fala isso para um... Não, se for... Isso que nós estamos falando aqui já vai gerar transtorno, entendeu? E essas coisas simples que nós estamos falando aqui, nós estamos falando abertamente e isso aqui já gera transtorno aí fora. Então, se fosse o Nicolas tivesse falado para qualquer um deles, com certeza ele já estaria no conceito de ética, como ele muito bem falou. Né? Se o Nicolas tivesse lá, o Nicolas falasse assim, vai velhinho. Pronto. Tava ferrado. Já estava lascado. Tava morto. Então, esse é o modo operante. Para quem assistiu Pernalonga... Mas foi homofobia? Ele falava, o que é velhinho? Para todo mundo.
foi uma maneira de taxá-lo como homossexual. A gente sabe disso, no linguajar masculinizado aí. Né? Aquela montagem que fizeram dele com os rapazes lá, garotos de programa e tal, mas não é ele. Não é ele, aquilo é montagem. Procuraram um ator pornô parecido para falar que era ele, divulgaram como sendo ele. Isso, e aí agora querem ligar ele de toda maneira. Fazem o fake news, falam tão mal da fake news, eles fabricam fake news, dão poder a ela, depois pegam essa mesma fake news, requentam ela várias vezes e usam dessa maneira. Então, esse pessoal não merece o nosso respeito. Eu quero aproveitar essa polêmica do LGBT para a gente comentar uma pauta da Assembleia aqui, né? O senhor está como presidente da Comissão de Direitos Humanos na Assembleia, né? E estava tramitando ali um projeto da deputada Janaína, que é sobre a promoção à cidadania LGBT. E o senhor pediu para tirar o projeto de pauta, tirou o projeto de pauta, disse que era para analisar melhor o projeto, mas muita gente quer o de pau em cima do senhor, né? Inclusive a Janaína chamou os deputados todos de homofóbicos, né? A casa mais homofóbica. Ela falou que no caso do deputado Catani, ela ainda ponderou que não considera homofobia da parte dele por causa dos valores conservadores dele. Ele falou, ele tem valores conservadores, ele segue uma pauta conservadora, mas aí ela falou assim, mas aqui na casa tem muito deputado homofóbico que não expõe isso em público. E essa casa é uma das mais homofóbicas do país pelas pautas, né? Por falta de pautas aí a população LGBT. Veja bem, nós retiramos de pauta porque nós entendemos que a cidadania, né, como está aí para promover a cidadania, ela é comum para todo mundo, nós somos iguais perante a lei, né? Todo ser humano é igual perante a lei, perante Deus, enfim, e todos têm os mesmos direitos, direito inclusive de ter a sua opção sexual, sem problema algum. Nós não podemos, o que nós estamos fazendo é defendendo, na verdade, a classe LGBT. Por quê? Porque nós estamos dizendo que eles são iguais a nós, eles têm a sua cidadania garantida, eles não têm que ter, por exemplo, como se fossem pessoas deficientes que precisam de uma ajuda a mais. Entende? Não, eles não precisam de serem tratados diferentes, eles não precisam que a gente ache que eles têm algum defeito e que precisamos acolhê-los ou que são coitadinhos. Não, são pessoas normais, iguais a nós, que têm o direito de ir, de vir, de se portar como quiserem diante da sociedade, e nós temos o dever e a obrigação de defendê-los. O que nós estamos fazendo é defendendo eles de serem mais ainda descriminalizados pelo resto da sociedade por terem a sua classe como minoria num patamar aí de que precisam de alguma benevolência dos demais. Né? Então é nessa questão, inclusive nós esperamos, o meu parecer a essa matéria vai ser contrário para que ela possa, para que a gente possa expor isso e daí depois vai para debate no plenário. Né? Mas já analisou, então? Já analisei e o meu parecer particular é contrário ao projeto. Quer dizer, tenta dar mais direitos É uma classe de pessoas em detrimento a outras. Né? Por exemplo, quando você dá um direito para a pessoa que ela não precisa, por exemplo, um cadeirante, ele não tem acessibilidade não tinha. Deveria ter. Não tinha acessibilidade nas calçadas. Mas precisa não tem. ter. A maioria não tem. Ainda não fizeram, mas já existe lei que regulamenta isso. Aí sim você faz uma lei para regulamentar isso, para que ele possa ter acesso, porque ele tem ali uma dificuldade, ele precisa. Agora, se eu e você somos igual, aí de repente, porque eu sou negro e você é branco, aí eu tenho que ser melhor do que você. Tem que ter tem que ter uma política para mim ir para a faculdade com uma cota, porque eu sou preto e você é branco. Isso sim é discriminação. Para mim é racismo. Não, é discriminação. Olha só. Se eu vou ser diferente, se eu me sinto diferente, eu sou diferente, eu preciso de uma lei diferente, eu estou me autodiscriminando. Exato. Mas só que veja bem, o gay, o homossexual, ele não quer isso. O gay olhou para mim com esse olhar assim. Não, e assim eu falei com amor ainda, né? Não, mas veja bem, mas o homossexual, ele não quer isso. Você também. Mas é porque ele não quer isso. Ele não quer, eles são pessoas boas, honestas, são pessoas de direito, ele sabe, ele não quer ser minimizado. Você entendeu? O homossexual claro mesmo, em sua grande maioria, eles não querem isso. É uma pequena parcela de pessoas ali que se intitulam representantes da classe, que são a minoria barulhenta, gays, que são aquelas pessoas ali, os que se dizem líderes da classe, que fazem esse barulhão todo. Engraçado que eu não vi essa classe reclamar quando o cara lá chamou o Nicolas de chupetinho. Não, daí você não vai ver.
Né? É que nem quando uma... Se tivessem chamado o Jean Willis, a classe estava brava. Por exemplo, você pega a questão que nós fizemos também na Assembleia Legislativa, um projeto de lei para impedir que uma Eles vão falar assim, não, mas o Nicolas é hétero. Ué, mas vocês não publicaram um negócio dizendo que ele é gay? Pois é. Ô, e aí? Me ajuda aí, deputado. Publicado. Enfim. Complicado. Por exemplo, Se ele for gay também é o problema dele. Um homem se sente mulher, né? Se veste como mulher, coloca hormônios femininos, né? E aí vai competir, por exemplo, no jiu-jitsu contra uma mulher que é geneticamente mulher. Ele detona ela. Parou de tomar, não é porque ele diminuiu a testosterona que ele diminui de tamanho. Exato, e nem mudou o seu físico. Exatamente. Pelo contrário, treinando, ele vai treinar para lutar. Isso eu sou muito contra. Tá? E aí, imagina o Mike Tyson, agora eu virei mulher. Pronto, e aí vai lá. Vamos pro ringue feminino. Aí chega com uma mulher lá, mata a mulher. Que vai encher a mulher de porrada, mas você nunca vai ver uma feminista ir lá e falar, olha, eu vim aqui para defender ela porque você, geneticamente, você é masculino. Mas então você também não vê atleta trans, ao contrário, mulher que virou homem, disputar a liga masculina. Não, na liga masculina nunca, jamais. E quando o Nicolas botou aquela peruca, era disso que ele estava falando. Mas foi meio ridículo aquilo lá, mas eu entendi o que ele quis dizer, mas ficou meio ridículo. Mas é para chamar atenção, cara. Ele chamou atenção. Chamou errado. Não, ele chamou certo. Ele chamou deu uma polêmica boa, e ele chamou para ele, e ele se ridicularizou para mostrar quão ridículo é a situação. Mas daí ia falar que ele foi homofóbico, não dá. Não, falar que foi homofóbico não. Mas quando ele colocou a peruca, o teor da discussão era esse da questão da mulher mostrar o seguinte, o cara deixa o cabelo crescer, coloca um silicone no peito, mas continua com um negócio desse tamanho entre as pernas e fala que é mulher. Não é. Não tem como. Esse é o problema, é isso que ele quis dizer. Mesmo que ele cirurgicamente tirasse. Mas não tira. Não tira e fala que ele nunca vai tirar o XX ou o XY. O cromossomo está lá. Os cromossomos deles não tem como. Foi isso que ele quis dizer. Exatamente. Que discussão, hein? Se tira ou não tira o negócio? Se tira o negócio, não tira o negócio. Rapaz. Mas, deputado, o senhor está falando aí que já estudou, analisou. Você fez assim para a gente não bater na mesa, é isso? Pode falar. O parecer é contrário, né? O senhor já está esperando que vai vir aí um caminhão de uma chuva de críticas com relação a isso, né? Na você verdade, já está preparado para ser chamado de homofóbico? Sim. Nós sempre esperamos. Amanhã vai ser assim, deputado diz que família de gay não é família. Claro. A mídia velha vai falar isso. Como eu disse aqui, só o que nós estamos falando aqui já vai dar para eles muita munição. Né? Mas você quer dar munição para eles? Não, eu só quero falar a verdade. Só que a verdade para eles é munição. Então, como eu estou falando essas coisas aqui que nós vamos fazer sobre esse projeto de lei, com certeza eles vão pegar isso para munição e vão vir para cima sim. Né? Mas eu não entrei aqui para me esconder de nada. Eu não entrei na política para me esconder. Eu entrei justamente para fazer a diferença. Ou nós fizemos diferença, ou então eu vou fazer queijo. Queijo já fazia. Então, por isso. E aqui nós vamos fazer jornalismo e falar o que tem que ser falado, vamos publicar a receita de bolo, né? Como era na ditadura. Exatamente. E vamos encher o saco também, tenho certeza pelas coisas que eu falei aqui. Aproveitando aí Márcia, a sequência das polêmicas, o senhor apresentou um substitutivo que seria para eliminar ali a permissão para doutrinação em escolas, que seria aí referente seria uma trava para um projeto do deputado Barranco. Sim. É isso? Explica para a gente, por favor. Barranco é do PT, tá? Para quem não sabe. É um deputado do PT, ele criou um projeto de lei chamado, nominado Escola Sem Censura, onde o professor pode abertamente doutrinar nossas crianças sobre ideologia de gênero, sobre sexualidade, sobre religiosidade, sobre questões familiares, que nós acreditamos que isso é única e exclusivamente função da família fazer. Então, quando eu cheguei na Assembleia, na segunda sessão que eu estava na Assembleia ainda, em 2020, nós já deparamos com esse projeto, já tinha sido votado em primeira, por unanimidade, inclusive, né? Ninguém tinha sido contra. Ele já está aprovado em primeira votação. Em primeira, sim, desde aquela época. E aí nós de pronto rebatemos o projeto e de lá para cá nós viemos brigando. Agora ele entrou na pauta novamente e nós mais uma vez... Escola sem censura. Escola sem censura. Quer dizer, escola com bagunça. Exato. É isso que eu estou entendendo? Onde o professor pode fazer o que ele bem entender. Não só o professor, como o aluno também. Não propriamente, porque o aluno está cativo do professor, né? Se entende assim, né? Apesar que hoje os alunos liberdade ao professor, né? Para dizer o que ele quiser. Isso, para querer dizer que o menino pode fazer o que bem entende com sua sexualidade, que o pai e a mãe não podem opinar sobre isso, que ele pode fazer o que ele quiser sobre sua religiosidade, que o pai e a mãe não têm o direito de levá-lo para a igreja, por exemplo, qualquer coisa que queira, né? E isso já acontece veladamente. Com essa lei do Barranco, isso iria acontecer de uma forma
aberta, né? Mas felizmente conseguimos aí pedir vistas da lei e fizemos um substitutivo. Agora isso está integrado. Isso, só para não perder o fio da meada aqui. Vai ter a votação do substitutivo. Olha o que acontece por causa de propostas desse tipo. Vamos falar que não é bem isso, mas enfim, vamos criticar, mas... Caramba, a gente viu o que aconteceu em São Paulo. Sim. O aluno, porque foi repreendido pela professora, uma idosa, o que ele fez? Foi lá e matou ela a facadas. Quer dizer, eu sou do tempo que o professor te catava pela orelha aqui e falava, vai pra fora. Isso ia pra fora e acabou. E chegava em casa e apanhava de novo. Claro. Você tinha que respeitar o professor. Não é? Hoje não, o pai vai lá e processa o professor. Você veja, teve esse tem caso. políticos que apoiam isso ainda, que acham que tem que ter mais liberdade do que já tem. Aí fica um bando de vagabundo igual esse moleque aí e vai lá e faz essa merda lá em São Paulo. Isso está ficando corriqueiro até no nosso país. Você lembra lá de Santa Catarina? O cara entrou com uma katana, uma espada, e matou um monte de crianças numa creche. Teve aquele que tacou fogo, matou queimado, jogou gasolina e ateou fogo lá, matou o professor. Teve outro caso em São Paulo, teve outro caso em São Paulo, outro atirando e tal. E nós fizemos também um projeto de lei na Assembleia Legislativa. É uma molecada sem limite, pode tudo. Pode tudo, e os pais não porque tem professor não educam, os professores. Esse projeto bota na cabeça que ele pode tudo. Que ele pode tudo. E o pai não manda nele, quem manda é nós fizemos sei lá. Um projeto de lei na Assembleia Legislativa para que fosse colocada segurança nas escolas. Né? Para que o policial armado pudesse, quando vai sair para a ronda mesmo, né? Então na hora da entrada das crianças e na hora da saída, que se fizesse presente lá, né? Que fosse com detetor de metal, que tem tudo isso na lei, e só que fizeram um substitutivo daí da nossa lei, que também estão tentando destruir esse tipo de coisa, né? Não querem que a escola tenha segurança, né? Essa que é a verdade. E você vê, a Câmara, mas não existe nada contra um marginal ir lá e aliciar nossos filhos. A Câmara de Vereadores tem policiais lá, Assembleia, quantos policiais tem lá? Que tem lotados lá? Tem bastante. Que acompanha deputado carregando pasta? Muito. Um monte. Muito. Precisa disso? Não precisa. Não podia o cara parlamentar contratar um segurança privado? Opa. Verba tem? Tem. Não precisa o Estado destacar um PM para isso. Concordo. A Câmara, idem, Prefeitura, Palácios, enfim, põe o país inteiro, todas as câmaras, todas as assembleias, o tanto de policial que está em desvio de função, fazendo segurança de deputados, de prefeito, de governador, enfim, de todo mundo. Sim. Mas não dos nossos filhos. É um efetivo gigante que está ali, que podia estar na rua. Um na porta de uma escola. Entra aqui, vagabundo. Vem conversar comigo. Mas só a presença da polícia lá já ia mudar totalmente o quadro da escola. Né? Para melhor. Tá? Para melhor, bem explicado. O Tarcísio está até com uma proposta em São Paulo. Vou ser xingado por causa das que eu falei. Para pegar os policiais da reserva e colocar para fazer a segurança das escolas. Só que o pessoal também já está caindo de pau nele, né? Exato. Falando que isso não funciona, não é assim, não vai funcionar, não vai nada resolver que de vai nada. para ser segurança vai funcionar. Nada. Tem que ser a questão de mudar essa ideologia do ódio. O legal é o militar varrer quartel. Eu vi uma cena lá, esse dia de frente 44, um batalhão ali, cuidando do jardim da porta ali, tirando graminha na calçada. Isso antes era feito em horário de folga. E mas o exército não é para policiamento? Não é, mas pode vir a ser, não pode não? Pode, ele é para defesa da sociedade. Muda ali a lei, vai, põe os caras na rua. A época da Copa do Mundo aqui, teve alguma ocorrência? Não. Tava assim de turista em Cuiabá. Só que tinha tanque de guerra na rua, tinha Urutu na rua, tinha Guarani na rua, tinha Osório na rua e tinha um soldado em cada esquina. Um fuzilzão. Alguém aprontou alguma coisa? Não. Acabou. Nem argentino, igual de aprontar, aprontou, porque veio um pessoal da Argentina aqui. Eu conheci vários argentinos aqui que veio festejar. Não jogou aqui, mas vieram festejar aqui. Vários. Chileno não aprontou nada. Japonês não precisa falar de japonês. Japonês é o bicho mais educado que existe no mundo. O ser humano mais decente do planeta é o japonês, enfim. Mas não aconteceu nada. A gente cobriu a Copa, eu andei por arroz toda, eu fui em jogo, paz total, porque o exército estava na rua. Qualquer coisa que você tenta fortalecer, principalmente a PM, esse pessoal da esquerda, ele vai vir para cima, porque como é possível uma pessoa gritar uma frase desse sentido? Não acabou, tem que acabar, eu quero o fim da polícia militar. Como que o cara... Como que o cara tem... eu não consigo nem assimilar o que passa na mente de um cidadão desse que sugere uma frase dessa, né? Quem grita isso é vagabundo. Vagabundo. É vagabundo. Concordo.
Ainda nessa seara aí da questão da educação, o senhor fez a proposta ali de CPI contra o Sintep, mas foi barrada, ela não passou né, na Assembleia. E aí, em contrapartida, o Sintep acionou o senhor no Ministério Público por abuso de poder. Né? Isso é por causa daquela professora negra, que fez assim para um PM negro também. Aquela baderna, aquilo pode? Na Dalgisa. Aquilo pode. Aquilo não é agressão. Aquilo não é agressão? Na verdade, esse dia que estava essa Imagina ser o policial que faz isso com ela. Não. Aí acabava o mundo. Estava preso. Né? E essa questão do abuso de autoridade é pelo deputado ter publicado a imagem dela, não é? Nós publicamos também, todo mundo publicou. Falar bem a verdade para você, eu nem sei. Eu acho que foi com relação eu nem sei, porque nesse dia... Mas a imprensa toda expôs isso, nós colocamos também. Não, eu vi lá. Achei ridículo aquilo. Mas não, tipo assim, não olha o exemplo que ela passou pro aluno dela. Em frente a um policial, tá vendo? O policial é um bosta. E ainda não foi nem definido. Esse exemplo que ela deu foi esse. Não foi. Mas nós também entramos com várias ações também, né? E isso vai ser decidido lá. Aquele policial teve um sangue frio, agora, foi homem, né? Foi um homem pra caramba. Teve um sangue frio, rapaz. Você tá louco? Nessa audiência, quando estava essa senhora agredindo o policial, eu não estava. Eu estava na primeira, nessa eu não pude ir. Né? Talvez, eu sempre falo que Deus guarda a gente, né? Talvez se eu tivesse, teria alguma coisa a mais. Mas, você não ia ter aquele sangue frio? Não é isso. Eu até acho que poderia até ter, mas só que a gente iria falar também, né, no microfone e tal, ia poder dar mais polêmica ainda. Mas a minha questão foi na outra, na primeira audiência que teve lá, que eu participei, onde uma professora, que é presidente do Sintep lá em Várzea Grande, ela humilhou uma criança, né? Foi uma estudante da escola militar, foi lá para dar o testemunho de vida dela, o que significava para ela a escola militar. Eles não deixaram ela falar, e depois, quando ela muito nervosa e chorando, ela saiu, não deixaram ela falar, não deixaram mesmo, literalmente, né? Uma criança de 16 anos, e ela saiu e ficou lá perto da mãe dela, e dos policiais que estavam ali, os coronéis da escola que tinham levado ela. E aí essa professora chamou em público e acusou ela que era um crime, que ela tinha cometido um crime contra um outro aluno, porque o outro aluno era homossexual e ela tinha falado coisas para esse aluno e tal e coisa, e ela acusou e ridicularizou essa criança em público, né? E eu tomei as dores da menina. Mas isso pode. Né? Aí pode. Aí isso sim é crime. Né? E isso é crime, ela cometeu ali um crime, porque ela não pode expor a criança, né, de maneira nenhuma. E aí eu peguei o microfone e falei que ela tinha cometido um crime e que nós iríamos representá-la. Então, nós fizemos isso, representamos, e ela deve ter entrado contra também. Deve ser essa questão. Deve ser essa a história. Não é aquela que encarou o policial. Não, mas é a mesma escola. Que agrediu o policial. Não é a mesma. Mas é a mesma escola. É o mesmo tema, no mesmo lugar. É a mesma turma. É a mesma turma. E a questão da CPI... a turma do amor, deputado. O senhor está sendo muito radical. É muito amor. Essa questão da CPI do Sintep, de fato, ela foi barrada, né? Não tinha nenhuma irregularidade no nosso requerimento, né? Nós analisamos de todos os lados, mas ela teve articulação política para barrar ela. Mas nós estamos buscando mais... eu quero dizer que nós não desistimos, tá? Nós não desistimos, não. Se houver a possibilidade, nós ainda vamos fazer. Vai ter CPI na Assembleia, deputado? Olha, pelo menos essa, se eu conseguir, eu quero que tenha. Perde tempo CPI não, deputado? Olha, tem muitas que sim, mas eu por exemplo... Tipo a CPI da Covid, parou o país 1 ano e não deu nada. Mas aquilo ali a gente sabia que era um circo, né? Agora, por exemplo, você viu falar da CPI do leite? Quer dizer, a CPI da Covid deu resultado, o Bolsonaro perdeu a eleição. Mas não por causa disso. A ideia acho que era essa. Pode ser. Mas, por exemplo, nós tivemos uma CPI do leite que gerou inúmeros resultados para o produtor de leite do Estado do Leite. Aqui. Nós levantamos todos os laticínios que tinham alguma irregularidade, nós buscamos projetos de leis que, através da CPI, foram implantados, como é o caso do índice do leite cru, que hoje já está em andamento aqui, dentro do Conselheite, feito pelo IMEA, né? Tudo isso veio em decorrência da CPI do leite. Então, existem vários tipos de você ver a coisa. Eu acredito que a grande maioria não dá em nada, mas sempre tem aquelas que dão certo. Entendi. Falando em não dar em nada, a gente viveu aí nos últimos dias a história do atentado, do suposto atentado que aconteceria se ao Sérgio Moro e outras figuras públicas. Como é que o senhor acompanhou isso aí? Como é que o senhor percebe esse tipo de situação? O que o senhor pensa disso? Olha, uma coisa que me deixa triste é que as pessoas que foram acusadas disso, algumas delas já estão na rua, né? As pessoas que comprovadamente a Polícia Federal prendeu. Eu estaria espantado se tivesse preso.
Pois é. E eu fico espantado em ver pessoas presas, como, por exemplo, o Sererê, que está preso desde dezembro lá. E você sabe dizer para mim qual o crime que ele cometeu? Quem sabe se ele tivesse cometido um atentado contra alguém, já estaria na rua. Uma ONG lá defendendo ele. Então, é desse jeito. O que eu vejo dessa coisa é que eu acredito que sempre vai existir isso, né? Essas pessoas, elas não conseguem ver. Basta ver o Bolsonaro. O Bolsonaro levou uma facada na barriga. E nem era presidente ainda, simplesmente porque eles sabiam que ele iria chegar onde chegou. Sim. E sabem que vai chegar mais além ainda. Então, esse pessoal, eles realmente, se eles não puder acabar com você de uma maneira, aí eles tentam acabar de outra. Mas como é que você analisa aquela fala do Lula? Isso foi armação. Rapaz, eu não gosto nem de comentar, porque a gente acaba até se excedendo um pouco. Porque como que uma pessoa vai armar para que ele tenha para que ele seja morto. Para que ele seja morto, é uma idiotice, é uma disfarçatez de um presidente da República tirar sarro de uma família que estava ali ameaçada. Aquilo foi nojento. Eu vou dizer um negócio para você. Lá no meu assentamento, uma vez, uns caras entraram lá e eu não estava em casa, e eles atiraram no meu gado. Né? Eu fiz um vídeo, até está na minha página aí, mas atiraram minhas vaquinhas de leite, sabe? É esse tipo de gente, esse tipo de covarde, entendeu? Que faz tudo que faz e depois quando você chega nele, ele não tem um pingo de sentimento, um pingo de dó ou um pingo de matar pelo menos fingir que estivesse contrito com a situação. Matou alguma vaca? Não matou. Foi chumbo fino, né? Mas eu só estou citando como exemplo porque esse tipo de é o mesmo tipo de gente, entendeu? Como aquela história do Celso Daniel, né? O cara foi torturado por horas, foi morto de forma covarde, era um político influente da época, era do Partido dos Trabalhadores, né? Foi morto ele foi morto até o legista, foi morto todas as testemunhas, foram mortas as testemunhas, foi morto o legista. Celso Daniel era prefeito de Santo André, aí teve aquela treta toda. E todo mundo sabe de tudo. Ele sabia demais. Você tem um vídeo do próprio Alckmin falando que o PT tem ligação com o próprio vice-presidente, com as Farc e com todos esses terrorismos aí, mas é aquela história. Acho que a filha do Celso Daniel conta essa história. A filha do Celso Daniel conta, todo mundo sabe. Todo mundo sabe, porém... O lance de máfia das transportadoras, um monte de coisa lá envolvida nisso. Rapaz, eles passaram todo esse tempo, esses 4 anos, dizendo que a facada do Bolsonaro foi falsa. Foi falsa. Então, você acha que eles não vão dizer que o atentado a Moro também tem gente que acredita piamente que a só que facada não existiu, que aquilo foi... não saiu sangue. Cara, você já matou um porco? Tempo de moleque. Eu já matei porco. Não matei nada. Né? Lá eu só nem como, passarinho. Eu só como o que eu produzo, né? E gosto disso. Então, é a mesma coisa. Não sai sangue de imediato mesmo. Sai gordura. Outra coisa, para o Lula falar aquilo, ele é tão inconsequente e tão imoral que ele desmereceu o ministro da Justiça dele, ele desmereceu a Polícia Federal que fez a investigação. A manchete deles do partido era assim, né? Polícia Federal de Lula salva a vida de Moro. Como assim Polícia Federal de Lula, rapaz? A Polícia Federal é um órgão de Estado, não é um órgão de governo. Não, mas espera aí, mas não tem uma tal de interferência política aí na Polícia Federal? Então, como é que a Polícia Federal do Lula agora? Agora é do Lula. Né? E aí impediu a morte do Moro. Eu pisei no seu pé, Marcelo. E aí impediu a morte do Moro. E aí o próprio Lula fala... E tu veio matando o Moro. Peraí. É um absurdo. Peraí, sabe? Olha, esse país está caminhando com um buraco tão grande, deputado, que... Eu acredito piamente nisso. Eu tenho medo, sinceramente tenho medo. Eu também. Eu vi umas matérias agora essa semana de uma desapropriação que está acontecendo no Amazonas, não sei se chegaram de receber. No Amazonas não. Em vários estados amazônicos, né? Não só no Amazonas, mas no Pará, que está sendo desapropriado algumas fazendas que pertencem a ONGs. Coisa terrível, tá? Coisa terrível. Agora, na tal da reforma tributária, me parece que estão tentando taxar o agro mais uma vez. Isso vai quebrar o nosso país, se isso acontecer. Eu espero que não aconteça. Eu espero piamente. Eu não torço para que taxar o agronegócio? Não um pequeno produtor. Não existe isso. Estou falando do agro, o gigante. O agro. Eu tiro leite e faço queijo. Eu sou agro ou não? Então pronto. Não existe diferença no pequeno produtor. Mas você já é taxado, você paga afetado. Então, nós já somos taxados. Você vai taxar mais ainda. Entendeu? Esse negócio de dizer que não existe taxação do negócio é mentira. Não exporta o queijo ainda. Quem sabe um dia, né? Uma subsistência, uma agricultura mais local e tal. Veja bem, não existe nada que você coma, ou que você vista, ou que você use que não venha do agro. Sim. Você come porco? Você come um ovo frito? Já comeu um ovo frito? Sim. O ovo só existe o farelo de soja. E o senhor fritou ele na banha de soja. Se você comer o meu queijo um dia,
Tá? Mas eu vendo, não vou te dar, vou te vender o queijo. Olha a cara dele. Olha só, ele fez assim, ó. Olha pra mim aqui, o Dorileu. Olha, se você comeu o meu queijo, ele fez assim pra mim. Ô, deputado, você comeu o meu queijo. Deputado. Eu vou te vender um queijo para você comer o queijo e você vai saber que aquele queijo consumiu o farelo de soja. Entendi. Porque se você tomou um copo de leite, você só tomou porque tinha farelo de soja, senão você não tem. Por exemplo, agricultura de subsistência, isso não existe, meu irmão. Isso existe quando você, por exemplo, chegou aqui no Mato Grosso, foi abrir uma fazenda e aí você criava lá uma vaquinha leiteira, um porquinho, um leitão, para você ir se mantendo, subsistindo, até você abrir o seu pedaço de terra, depois pegar um pedaço e crescer e tal, até você chegar no ponto de ser esse cara que você falou, que anda de caminhonetona e vende soja, mas você não viu os tombos que ele caiu para chegar lá. Agora... Os tombos que ele deu, né? Tem uns tal de rei não sei do que deu golpe em banco americano, que deu golpe em mundo aí, não? Todo lugar tem uns reis que não sei o que, não tem? Tem toda a sociedade. Tem, eu sei. Toda a sociedade. Tem o processo todinho lá. Claro, toda a sociedade tem vagabundo no meio dela. Seja o que for, profissional liberal, repórter, deputado, o que mais tem. Vagabundo também, deputado, vagabundo. Deputado, vagabundo. Tem isso, né? Olha, tem jornalista também que não presta. Tem um monte de jornalista que não presta, cara. Tem um monte. Toda vez eles entrevistam. Tem um monte. Mas aí você não... Mas veja bem, é a maioria dos jornalistas são assim ou a minoria? Olha só, deputado. Vou te falar um negócio. Isso daí. Vou te falar um negócio. Na agricultura é a minoria, tá? Na agricultura é a minoria que é vagabundo. A maioria é trabalhador e que realmente produz. O povo, de modo geral, a maioria é trabalhador. Então você não pode julgar a maioria por um erro da minoria. E essa minoria tem que ser castigada. Entendeu? Ela tem que ser castigada, ela tem que ser cobrada, ela tem que ser punida. Né? Agora, o produtor rural em si, voltando ao que eu estava te dizendo, não existe diferença de pequeno, médio ou grande. Esse negócio de agricultura familiar, isso é mentira. Por exemplo, já te falaram para você, eu tenho certeza que 70% do que você come vem da agricultura familiar. Já falaram isso para você? É mentira. É mentira. O que você almoçou hoje? Você comeu feijão no almoço? É da grande agricultura. Sempre como feijão. Você comeu arroz? Claro. É da grande agricultura. Tinha macarrão? Não. Mas tinha pão? Olha só, macarrão e macarrão. Arroz e feijão, porra. Vem do trigo, tá ok? Mistura, tá ok? Então, isso tudo é da grande agricultura. É que nem eu falei para você, se você fritou um ovo, meu irmão, ele é da grande agricultura. Porque só a grande agricultura consegue abastecer o mercado. Se você for em qualquer mercado aqui, você não vai achar um frango caipira, você não vai achar um leite crioulo, você não vai achar um leitãozinho caipira, você só vai achar coisas industrializadas. Por quê? Isso só quem pode fornecer é o grande. Agora, o pequeno, por que ele é pequeno? Por uma consequência, ele está começando ou ele não conseguiu crescer, mas ele quer crescer também e ser um grande produtor. Entendi. Entendeu? Então, esse negócio, a divisão na agricultura, entre agricultura familiar e grande agronegócio, foi criada em 2006, me desculpa, inclusive pelo próprio Lula, que já era uma política de Estado para que isso viesse a acontecer, e que as pessoas entendessem depois, com o passar do tempo, que um era inimigo do outro, que é o que está acontecendo hoje. Tá, falando em inimizade, não que isso seja, mas o senhor concorda com o pensamento do governador Mauro Mendes de que quem faz desmatamento legal no agro deve ter a terra confiscada? Não concordo que tenha que chegar a esse patamar de confisco. Por quê? Porque, por exemplo, nós já temos essa lei idêntica na questão do trabalho análogo à escravidão. Né? Agora, recentemente, teve uma questão no Rio Grande do Sul, onde acusaram algumas vinícolas lá de ter trabalho análogo à escravidão, mas na verdade ele tinha terceirizado o serviço e ficou comprovado que a vinícola não tinha nada a ver com aquilo lá. Mas a vinícola que paga o pato. Né? Mas até lá ela pagou o pato. E quando se fala em trabalho análogo à escravidão, a vinícola, inclusive, já entrou em processo de perder a sua área. Entendeu? Então, assim, lógico que agora com a comprovação de que não vai perder, mas existe o confisco por trabalho análogo à escravidão. Quem que decide o que é trabalho análogo à escravidão? Vou voltar na agricultura com o senhor. Por exemplo, eu sou um pequeno produtor. Isso é o trabalho. Eu sou um pequeno produtor. Existia no estado do Mato Grosso um costume de a máquina vai colher o milho, né? A máquina colhe o milho do grande produtor. Cai muita espiga no chão. Hoje as máquinas estão muito melhores, já cai muito pouco, né? Mas ainda assim cai. Mas aí nos anos 90, anos 2000 ali, aí ele deixava um pequeno produtor que nem eu ir lá e catar o milho para você usar na pequena propriedade. Então eu ia lá e catava o milho e tal. Não usa, porque é bastante milho, dá bastante. Então você enchia um caminhãozinho de milho e levava para sua chácara para você tratar os porcos, entendeu? Sim. Aí isso era corriqueiro ali na região de Lucas, Mutum, por ali. O que aconteceu? O Ministério do Trabalho, passando pela fazenda, viu a pessoa catando, foi lá, ele não tinha luva, não tinha bota cano longo,
e mais alguns requisitos que eles exigiam lá, que eu não sei, que é o tal do EPI. Ele não falou nada com as pessoas. Ele foi lá na fazenda e já multou o cara. Entendeu? O cara não era funcionário do cara. Não, o cara falou, não, mas meu vizinho, não quero nem saber, tá trabalhando sem EPI na sua propriedade e tal. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Depende do técnico que está passando ali, se ele quer te ferrar ou não, entendeu? O trabalho análogo à escravidão também é assim, depende do técnico que for lá fazer a vistoria, ele pode te ferrar, entendeu? Ou mal intencionado. Exatamente. E então, eu não gostaria que chegasse nesse ponto do confisco, eu discordo do confisco. Entendi. Agora, a punição para quem desmata ilegalmente tem que ter, porque isso prejudica também quem é legal, né? Só que em contrapartida também, o Estado tem que ajudar a legalizar essas áreas. Por exemplo, nós temos direito, você veja bem, na região amazônica, que é de Mutum para frente, você é obrigado por lei a deixar 80% da sua área em pé e aproveitar só 20%, né? Do marco temporal para cá, obviamente. Então você tem que deixar 80% em pé. Você compra uma área de 1.000 hectares, você pode aproveitar só 200. 800 hectares você tem que deixar em pé. E você é responsabilizado civil e criminalmente por aquilo lá. Se pegar fogo, a culpa é sua. Se alguém for caçar lá e for pego, a culpa é sua. Enfim, você é responsável por aquilo. E você paga o imposto da área total. E quando você compra, você também compra a área total. Mas você só pode usar 200, certo? Só que esses 200, você tem que legalizar ele. Como existe uma lei que diz que você pode abrir os 200, no meu entendimento, e tenho certeza que no entendimento de vocês também, se eu posso abrir 200, eu vou abrir 200, ué. Eu pego os tratores e vou abrir 200 hectares. Eu deveria simplesmente chegar lá, é meu direito, já está na lei. Eu já deixei 800 hectares, eu tenho que chegar lá e abrir os 200, mas não pode, você tem que estar dentro de uma legislação. Essa legislação é feita pelo ambiental do Estado, que é a SEMA, né? E é moroso, é problemático, é burocrático, muitas vezes depende de algumas negociações que eu não me atrevo a dizer aqui, mas depende. Então, assim, e aí o cara, às vezes, acaba abrindo um pedaço de uma maneira que ainda não está com as LI, LO, LP, que são as licenças que ele precisa para abrir. E aí, chega qualquer técnico lá e ferra ele, né? E gosta de ferrar porque vai ter alguma conversa depois. Então, é isso que situação que o ex-presidente Bolsonaro batia muito em cima. Exato, exatamente. Técnicos de Gomes lá e... existem técnicos e técnicos, né? Então, é dessa maneira. Se a gente tiver... agora do desmatamento. Por exemplo, se você tem um desmatamento, uma esteira, por exemplo, dificilmente vai ter um GPS nele. Então você demarcou uma área lá para você abrir 50 hectares, legal, com todas as licenças. Mas esse trator de esteira aqui, puxando o correntão, ele abriu aqui 5 centímetros. Quando ele chegar lá no final do eito, lá, já, aquele pedaço lá, vamos supor, deu 6, 7 hectares. Em 1000 metros é muito tempo. Entendeu? Então, vamos ver, deu 6 hectares a mais. Se você pegar um técnico que quer te ferrar, entendeu? Ele vai te ferrar pelos 6 hectares. Não, aqui você abriu, aqui não era para ter aberto. Pronto, acabou. Aí você perde sua terra porque você não tinha um GPS no trator de esteira, que não pode ter, porque você abrir mato não é simplesmente você andar no asfalto, né? Não, é diferente. Então essas são as situações que eu discordo chegar nesse ponto de extremo, né? De extremismo aí, né? Agora, que a pessoa que está ilegal em qualquer tipo de área tem que ser punida, isso eu concordo. Tá certo. Falando nisso, deputado, estou recebendo um livro seu aqui, A Socialização da Reforma Agrária e a Distribuição da Miséria. Sim. Fala um pouquinho desse livro. Eu escrevi esse livro ainda antes de ser deputado. Tem a estrela do PT aqui, ó. Tem. E é ilustrativo. Mas ele vai explicar o que é essa estrela aqui. Nós tivemos o nosso país todo desbravado pela reforma agrária. Inclusive o nortão do nosso estado, principalmente. Você vê a região de Sinop, Colíder, Terra Nova, Lucas do Rio Verde é um exemplo de assentamento, e esses assentamentos que aconteceram no tempo do regime militar, eles tinham um final, que era realmente dar o título da terra. O assentado, ele compra uma área do INCRA, e ele tem um prazo de 10 anos para ele pagar por essa terra, então ele recebe o título definitivo da sua terra. Só explicando para quem não conhece, só não te cortando, tá? Sim. O livro é de 2019, tá? Não só agora não. Tá? É que só agora ele tomou vergonha e trouxe para nós aqui. Verdade. Ele não tinha trazido ainda. E aí veio a tal da socialização. Quando veio a tal da socialização, né, ou a redemocratização, como é dito no nosso país, começou-se um esquema de se criar um poderio paralelo chamado de MST. Hoje é o braço armado das milícias políticas que nós temos no nosso país, né? E o MST, ele tinha uma prática de invadir a terra e depois obrigar o Estado a regulamentar os assentamentos. Consequência, a lei diz que você não pode regulamentar uma área invadida, ou seja, uma área invadida não serve para fins de reforma agrária. Então já estava contrário à lei desde o seu início. Como ele estava contrário à lei, não conseguia se regulamentar.
Em contrapartida, também não deram título de propriedade para essas pessoas que estavam em assentamentos, que só no estado do Mato Grosso tem uns 100 mil pessoas nessa situação. Tem mais de 550 assentamentos espalhados por todo o estado do Mato Grosso, mais de 1 milhão de hectares de área de terra destinada a assentamentos, né? E para finalizar... Eu queria que você falasse sobre isso. Assentamento é uma coisa, o que esses caras do MST fazem é outra coisa. E só para finalizar, dizer que o MST não tem absolutamente nada a ver com assentamento. Nunca assentou ninguém, nem pode assentar. Eu até faço um desafio de me mostrarem um assentado do MST. Que ele tenha uma carta de ocupação do MST para ocupar uma área tal, ou que ele tenha um título de propriedade cedido pelo MST. Somente o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, que pode fazer isso. E a reforma agrária, ela funcionou muito bem no tempo do regime militar, desbravou o nosso país, como eu falei, e quando chegou a tal do socialismo aí, acabou com a reforma agrária e transformou os assentamentos em verdadeiras favelas rurais, onde a pessoa não tem direito a nada, nem a sua propriedade. Para quem não sabe, o deputado é um assentado. E eu sou assentado, sim. Mas nunca foi sem terra. Não. Sem terra do movimento. Eu era sem terra antes de comprar minha terra. Ele não tinha terra, mas ele não era do movimento sem terra. Não, é isso que eu estou falando. Confunde muito, porque fizeram, inclusive, isso propositalmente. Mas você pagou pela sua terra. Claro, todo assentado paga. A terra é comprada. O INCRA compra uma grande área de terra e divide em pequenos lotes e depois ele vende a pequenos proprietários. Toda a área, todo assentado, ele compra a sua área de terra. Compra e paga, inclusive, esse dinheiro tem que retornar para os próximos. O grande público não sabe disso. Não sabe, ele acha que o MST... compra e dá para o MST, ou dá para a pessoa inclusive, o contribuinte que paga. Inclusive, eu estou muito preocupado com uma situação. Nós tivemos já a CPI da FUNAI e do INCRA no passado, né, que virou uma confusão aquela CPI e não serviu para nada para resolver a questão dos assentamentos. Pelo contrário, prejudicou em muito os assentados, porque ao invés deles realmente abrirem as entranhas das organizações que estavam ali, do próprio MST e tudo mais, eles prejudicaram os assentados, né? Eles pegaram o TCU e mandaram levantar todos os assentamentos. Assentamento com 20 anos, meu irmão. Se você for lá 20 anos sem regulamentar, se você for querer regulamentar agora, todos os assentados que estão ali, na sua grande maioria, vai ter alguma coisa que eles vão estar pecando, né? Até porque ele não pode ganhar mais que 14 mil reais por ano, porque tem que pertencer ao CAD, né? Você sabia disso? 14 mil reais por ano. Por ano. Até um gari ganha mais que isso. Se ele ganhar mais do que isso, ele não pode ser assentado. Não ele já está assentado há 20 anos, se ele crescer o mérito dele. Mas isso serviria para ele entrar no assentamento. Depois é outra história. Ele tem que crescer. Só que hoje, $1 milhão por ano. Então, 1, 2, 3, 4. 5, 10. Exatamente. Então, gerar emprego. Isso eu estou dando para você um exemplo. Tá? E aí criaram a lei do marco temporal da reforma agrária, que é a lei de 2015. Quem entrou no assentamento depois de 2015 não pode mais ser regularizado. Então a pessoa ficou 20 anos no assentamento, aí morreu o marido, ela está lá sozinha, está com câncer, tem que simplesmente sair com a mão na frente e atrás. Se alguém entrar lá depois de 2015 não pode ser regulamentado. Então isso também é um problema. Mas a questão em si, que eu quero ressaltar... Fizeram isso lá na Araguaia, não foi? Não, para devolver os índios lá. Um monte de coisa. Aí, que agora foi criada já a CPI do MST. Essa eu acredito que vai funcionar. Porém, a minha preocupação é de estar presente lá em Brasília, na CPI, para que a gente possa esclarecer exatamente isso. Porque a gente vê que até entre os parlamentares, até o próprio presidente Bolsonaro, em alguma das suas falas, você via que ele falava, estou dando título pro pessoal do MST, estou acabando com o MST, estou dando título para eles. Confundindo. Ele nunca deu título para ninguém do MST. Entendeu? Agora, se o cara é um assentado e ele quer pertencer a um movimento social, aí é problema dele. Mas o assentamento pertence ao governo do estado, ao INCRA, e é repassado ao pequeno produtor, que é um produtor legítimo, e é um produtor, e não... Na verdade, ele fala, eu estou dando título para sem terra. Bandido. Aí as pessoas leem sem terra como sendo do MST. Mas as pessoas entendem assim. Sem terra é quem não tem terra. Eu não tenho terra, eu sou sem terra. Você tem fazenda, Márcia? Não, então você é sem terra. De ter, Não, sem terra. Pretendo acompanhar. Sou sem jatinho. Eu também. Sem avião, sem lancha, sem um monte de coisa. É isso aí. Sem casa no Manso. Sem apartamentos no resort do Blairo. Enfim, né? Então, vários movimentos a gente pode participar aí. Eu acho que nós vamos estar juntos nessa, que eu também sou sem tudo isso aí. Não tem nada disso. Movimento do jornalista sem o quê? Sem jato. Sem vergonha? Tem um monte. Tem bastante. Tem um monte. Deputado, obrigado pela sua presença aqui. Tem mais alguma coisa que você quer falar, Márcia? Eu gostaria de falar mais uma coisa. Mas só não te dou a palavra, não. Voltando na volta do Bolsonaro. Uma parte para a Márcia. Reclamou que não recebeu carros blindados ali para ele. Era um direito dele ou não? Dele, né? E aí ele citou o plano do PCC, matar o Moro, né?
E então a gente viu ali uma preocupação dele em relação a isso, tanto que ele falou, eu não tenho peito de aço, né? Ele citou ali que ele tem medo, né, de um atentado. Olha só, tem barriga de aço, aguentou uma facada, mas tiro não vai. Corre mesmo esse risco dele sofrer um atentado, ou outros líderes também da direita? Olha, nós esperamos que ele nunca sofra atentado, mas o risco existe sim, é iminente. Mas parece que ele já 2 carros blindados agora nas fábricas aí. As fábricas estão oferecendo, tem que ver se ele pode, legalmente, né? Vamos falar que não pode. É que nem o presente, né? Vamos falar que não pode. A questão é que ele falou, olha, não tem peito de aço. Exato. Ele tá temeroso, ele tem esse medo, né? Veja bem, ele nunca fez isso com nenhum outro presidente do passado. O próprio Lula, quando estava na cadeia, preso, justamente preso, ele tinha os seus seguranças, seus carros, tinha todo o seu aparato presidencial, porque é um direito previsto em lei, tinha visita íntima, tinha tudo, né? Então, assim, o Bolsonaro nunca fez isso, né? Sabendo o histórico da Dilma, de guerrilheira e tudo mais, nunca ninguém fez isso com ela, né? Sabendo de tudo isso, nunca teve perseguição. Agora, é impossível você olhar para isso e não ver uma perseguição clara com o presidente Bolsonaro. Sim, né? Simplesmente isso. Né? Agora, as empresas particulares podem ceder? Pode. Ele pode aceitar? Talvez, não sei. Olha só, Bolsonaro, faz o seguinte, compra uma porra no carro e manda blindar, caramba. Pronto, acabou. Não pode mais, é proibido. Por quê? As fábricas fecharam as fábricas de São blindagem. Paulo não, voltou. Tem Tá umas lá que conseguiram eliminar, estão trabalhando. Estão trabalhando por liminar. Compra um carro usado blindado e pronto, cara. Tá cheio aí. Você pode comprar, pô. Para de moagem também. E pronto, acabou. Aí acabou o problema. Não é isso? Mas eu acho que ele não tem esse cacife, não, hein? Ele é igual eu, mais ou menos. Cara. Não tá, um carro blindado é caro, mas não. Caro quanto? Eu não faço nem ideia. Minha carroça não sei. Ele deve ter uns 200 mil reais para comprar um carro blindado. Ele deve ter. Compre e pronto, pô. Tá louco. Isso aí, para que moagem também. Alguma coisa mais, deputado, que o senhor queira falar? Não, da minha parte. Acha que... É verdade que o senhor montou a rádio chamada Rádio Chapéu. Rádio Chapelão? Rádio Chapéu. Rádio Chapéu? Rádio Chapéu. Nós entrevistamos todo mundo que vai no gabinete e ponhamos na rádio. Tem o nosso site também, tá? Nós temos o nosso site. O site Gilberto Catani. Entra lá, gilbertocatani.com.br. A Rádio Chapéu está dentro do site. Aí chega toda a nossa lá, programação digamos, alguém com uma demanda lá do interior, aí vocês entrevistam qual que é a demanda dele. Pegamos denúncia, vamos atrás, tentamos resolver. Mas não dá o chapéu no cara. Não dá o chapéu não. Meu chapéu não tira essa graça. Tá mais uma caneca para o senhor botar no seu gabinete. Vai virar coleção já. O senhor deve ter umas 38 canecas lá já. Tem. Daqui a pouco ela vai virar produto de mas venda do MST aí. MST, obrigado com o senhor. Estou falando que está ganhando presente, vão querer casar seu mandato. Eles estão fazendo, o MST está fazendo poxa vida, marmitinha, né? Marmitex para doar para as pessoas, né? Louvável, muito louvável, né? Mas ali tem arroz, tem feijão, tem carne, sai de onde? Tem ovo que não é caipira. Sai de onde? Tudo da grande agricultura. Exatamente. Mas nem todo sem terra nem todo MST-zero é vagabundo? É vagabundo, não, mas todo vagabundo é MST. Não, eu não acho, não. Nem todo MST é vagabundo, todo vagabundo tem é gente boa ali que vira massa de manobra de meia dúzia que comanda. Né? Eu não acredito nisso, não. Eu acho que tem pessoas usadas, quer dizer, tem pessoas usadas. Não é todo mundo ali que é mal intencionado. Tem gente, você acha que tem pessoas usadas? Gente muito usada que virou massa de manobra de meia dúzia de aproveitadores. E depois esses caras viram deputado federal. Sim. Apesar de ser outro movimento, mas também uma coisa. Invadia também coisa dos outros. Né? Aí vira deputado. A pessoa está ali naquela promessa de que vai receber alguma coisa, tá? Então ela não está ali inocente, para começar. Aí ela pode estar sendo usada enquanto ela quer ser usada. Então eu acho que a inocência ali passou longe. Tá certo. Obrigado, deputado. Eu te agradeço. Muito obrigado. Obrigado, Márcia. Gente, obrigado, viu? Um abraço. Tchau para você.